eu nunca senti tanta paz. Eu nasci com uma mente próspera. Realmente, minha renda aumentou, mas eu tive ganhos muito maiores do que o dinheiro. Então eu consigo hoje trabalhar 2 horas por dia para a empresa, tocar o meu negócio, e agora nós estamos tocando a holding e mais os cursos online. Se uma pessoa quer me escutar e quer aprender comigo, eu vou dar o meu melhor. Então, mente próspera é isso, prosperidade em todas as áreas, em toda a sua vida. O importante é a gente realmente estar bem, estar pleno e aproveitar a vida com tudo que ela tem e pode nos oferecer. Seja bem-vindo ao segundo episódio da Jornada da Prosperidade, um mini treinamento onde eu compartilho com você os 4 passos fundamentais para reprogramar sua mente e alcançar uma prosperidade extraordinária. Um conhecimento que vai levar você a criar uma vida de extremo sucesso profissional e financeiro, não importando o nível que você se encontra hoje, e ao mesmo tempo que você conquista como benefício extra mais paz interior, melhores relacionamentos familiares, mais saúde e mais tempo livre. Eu sou André Lima, criador do programa Mente Próspera, e antes de começar, uma coisa muito importante: se você não assistiu ainda o primeiro episódio, assiste e depois você vem para cá, porque assim você vai entender as bases fundamentais para tirar o máximo proveito desse treinamento. Aqui em cima, aqui do lado, você vai encontrar o acesso. Bom, hoje eu quero começar agradecendo a quantidade impressionante de pessoas que se cadastraram para participar da jornada. É incrível ver essa comunidade se formando aqui nesse movimento pela abundância e pela prosperidade. Eu agradeço também os comentários e as perguntas que vocês deixaram aqui embaixo. Eu fiz o possível para responder tudo. No episódio de hoje, eu vou mostrar quais são os outros 3 passos fundamentais para reprogramar a sua mente e alcançar uma prosperidade extraordinária. Antes de iniciar, eu vou apenas recapitular rapidamente o que nós vimos até agora. No primeiro episódio eu revelei como foi que depois de 7 anos, sofrendo com a empresa, devendo mais de R$1.100.000, em um alto nível de estresse e depressão, eu mergulhei no autoconhecimento e depois de meses de estudos, de crescimento interior, eu fui gradativamente mudando a minha vida até encontrar a minha missão e me tornar uma pessoa extremamente bem-sucedida. Fundei o Instituto EFT Brasil, uma empresa com foco em transformar a vida das pessoas em todas as áreas, através do autoconhecimento, e que hoje tem mais de 15.000 alunos, fatura múltiplos 7 dígitos por ano. E a partir do aprendizado que eu tive com a minha experiência pessoal de sofrimento, eu desenvolvi uma metodologia de 4 passos para que qualquer pessoa possa aplicar e consiga alcançar uma transformação muito profunda, assim como eu e centenas de alunos meus já conseguiram. O passo número 1 da metodologia é fazer um mapeamento mental e emocional, que consiste em descobrir os programas que estão gravados na nossa mente subconsciente e que nos levam a processos sabotadores que impedem uma vida de sucesso pleno, de paz interior, de harmonia familiar e até mais saúde. Eu mostrei que, segundo a neurociência, a nossa mente subconsciente funciona no piloto automático e controla 95% das nossas ações e decisões. O subconsciente consegue processar 1 milhão de vezes mais informações por segundo do que a mente racional. Então, por isso, ela é literalmente 1 milhão de vezes mais poderosa. Portanto, se você quer realmente mudar a sua vida de forma profunda e definitiva, é preciso, em primeiro lugar, descobrir quais são as emoções e crenças negativas que estão programando a sua mente subconsciente, levando você a criar a realidade que você tem hoje. E o grande erro da maioria das pessoas é que elas simplesmente não têm noção de que as suas vidas são controladas pelo subconsciente. Então elas tentam mudar de vida a partir do intelecto, que controla apenas 5% das decisões e acabam sendo vencidas pela força dos programas subconscientes. Eu mostrei ainda diversos exemplos de crenças e emoções e como elas atuam para que você possa já começar a fazer o seu mapeamento mental e emocional. Bom, agora vem um segundo passo para você reprogramar a sua mente. É preciso fazer a limpeza mental e emocional profunda, ou seja, limpar os programas negativos que você já mapeou no primeiro passo. E a comparação que eu faço é a seguinte: imagine que você tem um computador cheio de vírus, cheio de programas inúteis. Então ele fica pesado, fica lento, fica totalmente ineficiente. É difícil usar essa máquina, ela dá pau o tempo todo. Para recuperar a máquina, você precisa limpar esses vírus, precisa remover esses programas inúteis que apenas ocupam lugar na memória. Só que para fazer essa limpeza existem vários tipos de ferramentas. Umas são mais eficientes e outras são menos. E para que a limpeza seja feita de forma realmente eficiente e profunda, você precisa buscar a melhor ferramenta disponível.
E a mesma coisa é verdadeira para limpar o nosso subconsciente. Nós precisamos de uma ferramenta que seja fácil de usar, que tenha uma eficácia extrema, comprovada pela ciência, e que seja tão simples a ponto de você mesmo poder se auto-aplicar de forma independente. A técnica da EFT se encaixa em todos esses requisitos. EFT significa Emotional Freedom Techniques. É uma técnica que ajuda a reconfigurar o seu cérebro, a rearranjar as redes neurais e a desprogramar as crenças. Ela dissolve a energia das emoções e crenças limitantes que ficam impregnadas no nosso subconsciente, no nosso corpo. E não importa quanto tempo você tem tudo isso enraizado, não importa a quantidade ou a intensidade dessa negatividade, é possível curar de uma maneira relativamente rápida para a maioria das pessoas. EFT é algo extremamente empoderador, porque você mesmo pode eliminar mágoas, ressentimentos, medo, tristeza, rejeição, abandono e todo tipo de emoção negativa ou crença limitante que você possa imaginar, sem precisar gastar dinheiro com um terapeuta ou com um profissional ou com um coach. Eu recebi um depoimento de uma aluna que fez as contas. Ela disse que já havia gastado mais de R$36 mil em terapias ao longo de vários anos. Quando ela conheceu a EFT, ela mesma passou a se auto-aplicar e ela conseguiu curas que jamais ela tinha conseguido antes. Profissionais que aplicam a técnica são muito úteis também, ajudam você a ir mais fundo, mais rápido, só que nem todo mundo tem tempo ou está disposto a investir. Além disso, você não vai ter acesso a um profissional na hora que você quiser, mas você pode se auto-aplicar a EFT sozinho a qualquer momento, quantas vezes você precisar e desejar. Meu nome é Sônia Leonardi e no ano de 2015 nós estávamos passando por um momento muito complicado nas nossas empresas. Eu venho de uma família assim muito humilde, sempre passei por muitas dificuldades na minha vida. Eu saí de casa aos 14 anos de idade, passei por muitas dificuldades, mas naquele momento, no ano de 2015, eu havia dado um passo muito grande da minha vida. Só que a coisa estava dando para trás. Eu havia me tornado uma empresária. Sempre que eu começava algo novo, que eu achava que agora vai, ele ia até um momento e retrocedia. Naquele ano aconteceram muitas coisas. A gente estava com cheque voltando, aluguel atrasado, precisava pagar a sócia que havia saído da sociedade e eu estava me sentindo muito magoada, eu estava me sentindo uma pessoa má, sabe? E eu fui procurar no Google, e eu escrevi assim no Google, como se livrar das mágoas. E eu encontrei um vídeo do André Lima, onde ele ensinava a fazer EFT e eu fui fazendo junto com ele no vídeo. E a gente conseguiu tudo, porque fazendo EFT eu cheguei justamente numa lembrança que eu tinha do meu pai. E aí o que aconteceu? Meu pai bebia muito e eu saí justamente fugindo da violência doméstica e da pobreza, né, extrema em que a gente vivia. E aí, quando eu ia saindo de casa, minha mãe estava chorando porque ela não queria que eu fosse embora. E meu pai falou assim, ela quer ir embora para ir para a cidade porque ela quer ficar rica. Mas se ela ficar rica, não precisa mais voltar. Eu me lembrei dessa cena. E aí eu fiz EFT fortemente para me livrar daquela sensação de que se eu ficasse bem financeiramente, eu perderia minha família. Eu ia perder meu pai, eu ia perder a minha mãe, porque eu não poderia mais voltar para minha casa. Eu fui contar para o meu marido. Falei para ele, nossa, agora eu aprendi uma coisa na internet e me trouxe um alívio imediato. E é fantástico. Isso foi logo no início de 2015, eu passei aquele ano estudando os vídeos do André Lima e eu vi a oportunidade de entrar no Mente Próspera, mas eu não tinha condição de comprar. Mas eu falei, no próximo eu vou entrar, eu fiz aquela promessa comigo mesmo e em novembro de 2015 eu entrei. E aí eu me libertei, eu senti assim dentro de mim uma libertação muito grande. De dissolver realmente aquela imagem, eu consegui visualizar meu pai sorrindo, minha mãe feliz. A transformação foi financeira, claro. E aí no ano de 2015 as empresas se levantaram, a gente se organizou financeiramente. No ano de 2016 a gente conseguiu realmente ajudar meus pais, reformamos toda a casa deles. Imagina, eu estou falando do ano passado, gente. Olha quanta mudança aconteceu na minha vida, parece mentira. Hoje também eu tenho um canal na internet, eu ajudo as mulheres, também tenho um curso que eu fiz somente para as mulheres, porque eu me considero hoje uma mulher de sucesso. E a EFT abriu tudo isso para mim, limpou realmente aqueles bloqueios, aqueles sentimentos ruins que eu tinha em relação ao dinheiro, e eu precisava levar isso à frente. Montei também os meus cursos na internet, está sendo muito sucesso. A última turma que eu abri, fiz 42 alunas e hoje a gente também adquiriu a holding da empresa, né?
Meu marido me deu um carro, comecei a levar então essa mensagem para o mundo. Então eu consigo hoje trabalhar 2 horas por dia para as empresas, tocar o meu negócio, e agora nós estamos tocando a holding e mais os cursos online. Então parece muita coisa, mas tudo organizado, principalmente com a mente tranquila, com a mente serena, tendo o apoio, né, da família. Meu marido é meu sócio, né, minha melhor metade, então fica tudo mais fácil. Se uma pessoa quer me escutar e quer aprender comigo, eu vou dar o meu melhor. Agora eu vou explicar exatamente como a EFT consegue esse efeito e a parte científica por trás disso. A técnica consegue esses resultados a partir da estimulação dos terminais de energia do corpo. No nosso corpo flui uma energia vital por canais que são chamados de meridianos. São os mesmos canais de energia que a acupuntura utiliza. Essa estimulação é feita com as pontas dos dedos e você mesmo pode se auto-aplicar para dissolver as emoções negativas e crenças limitantes que você carrega. Energeticamente, o que acontece quando você estimula esses pontos é que você promove um desbloqueio no fluxo da energia vital. As emoções e crenças bloqueiam o fluxo dessa energia e quando você estimula os pontos, a energia vital volta a fluir e dissolve as emoções e crenças. Para dar uma explicação mais concreta, a ciência vem estudando o que acontece fisiologicamente quando você mexe nessa energia sutil. O que acontece quando você estimula esses pontos é que você manda um sinal calmante para uma parte do cérebro bem pequena, mas muito importante, que se chama amígdala. Atenção que não tem nada a ver com a amígdala da garganta. A amígdala do cérebro está envolvida na produção de reações que você tem quando você sente medo e outras emoções negativas. Ela armazena estresse, reações negativas do passado, traumas e aumenta de tamanho. Quanto mais ela cresce, mais ela fica sensível. Isso faz você ficar cada vez mais reativo, sem espaço para pensar. Quando você manda esse sinal calmante para a amígdala, ela desprograma as reações inconscientes que ficaram lá armazenadas e aí ela reduz de tamanho e você se acalma. Ao estimular os pontos da EFT, é como se você dissesse para a amígdala: olha, tá tudo bem, não tem nenhum perigo aqui, você pode relaxar. E assim você consegue um nível cada vez maior de paz interior e de clareza mental. Outra coisa importante que acontece na sua fisiologia é que quando você aplica EFT, o nível de cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, ele diminui. Então foi feita uma pesquisa científica nos Estados Unidos, um experimento controlado, que comprovou que um grupo de pessoas que aplicou algumas rodadas de EFT baixou o nível do cortisol do sangue em torno de 24%. E aí quando o cortisol baixa, o seu corpo relaxa, a sua energia e a sua criatividade ficam disponíveis para a sua mente. E assim você consegue pensar melhor e agir. Em um segundo experimento científico, conduzido também nos Estados Unidos, pessoas com traumas de guerra, todas diagnosticadas com transtorno do estresse pós-traumático, ficaram completamente livres de todos os sintomas após 6 sessões de aplicação da técnica. Por isso a técnica se provou muito eficiente até mesmo para os casos mais graves. É tão eficiente e prática que hoje os grandes nomes mundiais do autoconhecimento, pessoas que falam sobre crescimento pessoal e prosperidade, muitos deles usam e divulgam a EFT, como por exemplo o médico indiano Deepak Chopra, autor do livro As 7 Leis Espirituais de Sucesso, também um outro livro que ele escreveu, Efeito Sombra. Louise Hay, já falecida agora, autora do best-seller Você Pode Curar a Sua Vida. O cientista Bruce Lipton, autor do livro A Biologia da Crença. Joe Vitale, autor de vários livros, incluindo o livro Limite Zero. Ele já foi sem teto, hoje é um multimilionário, passou a ensinar temas ligados ao autoconhecimento e prosperidade e hoje é um praticante diário da EFT. Tem ainda o Jack Canfield e o Brandon Bouchard, que são coaches famosos nos Estados Unidos, que também utilizam a técnica. Aqui no Brasil eu venho fazendo um trabalho intenso para difundir a EFT e ela vem crescendo bastante. Aqui abaixo desse episódio você vai encontrar um link para um outro vídeo onde eu ensino detalhadamente como utilizar a técnica da EFT para remover pensamentos, emoções e sentimentos negativos rapidamente. Eu mencionei a técnica da EFT nessa jornada da prosperidade e ela é uma peça fundamental da metodologia do Mente Próspera para que você possa crescer muito mais rápido. Só que aqui na jornada eu não vou focar em ensinar a EFT, vou focar no tema da prosperidade. Muitas pessoas que me seguem já conhecem bem a técnica, mas eu sei que tem muitas pessoas que ainda não conhecem, que estão chegando agora. Então por isso eu disponibilizei esse vídeo extra no link aqui embaixo. Então se você não conhece a EFT, quando você terminar esse vídeo aqui, faz o que eu ensino lá, nesse vídeo aqui de baixo, e você já vai começar a colher bons resultados. Quando você desprograma as crenças limitantes utilizando a EFT, você fica pronto para dar o terceiro passo, que é o que eu chamo de reprogramação total.
Agora, com a sua mente limpa, é possível instalar programas transformadores que vão ajudar você a criar prosperidade e qualidade de vida de forma automática. Na metodologia que eu desenvolvi de reprogramação total, é realizada uma combinação entre a aplicação da EFT somada a uma ressignificação, onde é feita uma transição entre a forma velha de pensar e a nova forma. E essa transição, associada à aplicação da EFT, ela ajuda a desfazer resquícios que porventura ainda existam da programação velha e ela constrói novas redes neurais com um novo programa positivo, para que ele fique profundamente impregnado no seu subconsciente. A partir daí, nós aplicamos esse método em várias crenças negativas ligadas à prosperidade. Para que você consiga uma reprogramação com alto nível de resultado, ela precisa gerar 5 benefícios principais. O primeiro é que ela deve ser feita de forma a ficar profundamente impregnada no seu subconsciente. O segundo é que ela precisa remover a vitimização e trazer para você a consciência da autorresponsabilidade, onde você deixa de ser refém de pessoas e circunstâncias e se torna o principal agente criador da sua realidade, mudando suas ações e escolhas. O terceiro é que ela deve levar você a perdoar pessoas e situações do passado e do presente, para que você fique livre de um peso inútil e que você tenha energia e a criatividade para criar a vida que você quer. O quarto benefício é que a reprogramação deve fazer você enxergar automaticamente boas oportunidades em qualquer tipo de situação, mesmo nos momentos de crise, durante os maiores desafios que a vida traz. E o quinto benefício é que ela deve levar a sua mente a focar sempre nas soluções, ao invés de ficar estagnado nos problemas. E foi exatamente focando em ter todos esses 5 benefícios, e outros mais também, que eu desenvolvi a reprogramação total que os meus alunos utilizam. Agora eu quero falar sobre a falha mais comum que leva as pessoas a não terem sucesso quando elas tentam reprogramar a mente, às vezes através de afirmações ou de outros métodos comuns. Essa falha consiste simplesmente em não fazer previamente a etapa da limpeza mental e emocional. E quando a limpeza não é realizada de forma profunda, de forma adequada, a negatividade instalada no subconsciente vai sabotar qualquer programa positivo que você queira instalar. É como você tentar instalar novos programas, novos aplicativos no seu computador, sem antes você limpar os vírus e remover aqueles programas velhos e inúteis. Então o resultado acaba sendo muito frustrante ou até mesmo inexistente. Essa limpeza normalmente não é feita, ou pelo menos não é feita de forma adequada, por 2 razões. A primeira é que a maioria das pessoas não sabe da importância fundamental que ela tem, e a segunda razão é porque as pessoas não conhecem uma ferramenta eficaz de limpeza como a EFT ou não sabem utilizar a técnica de forma adequada. Por isso é que nós vemos tantas pessoas que utilizam processos de afirmação, visualização e lei da atração sem ter qualquer resultado expressivo. O quarto passo para completar a reprogramação mental é buscar uma rede de apoio poderosa. Antes eu era uma pessoa pessimista que reclamava de tudo. E nessa época era muito fácil encontrar pessoas para compartilhar das minhas lamúrias e reforçar aquilo que eu pensava e sentia. Só que depois, quando eu comecei a transformar a minha vida, eu passei a ser mais otimista e a ver o lado bom da vida. Então eu comecei a pensar de forma mais próspera, a ter objetivos maiores, como por exemplo tocar a vida de milhares de pessoas com o que eu aprendi. E a partir daí aconteceu uma coisa que foi muito estranha, né? Ficou difícil encontrar pessoas para compartilhar essas coisas boas. Quando eu falava sobre os meus objetivos com as pessoas ao meu redor, todo mundo me olhava de forma estranha, como se eu fosse um alienígena, como se eu estivesse sonhando demais, incluindo pessoas mais próximas da minha própria família. Então foi uma jornada bem solitária por vários anos. O fato é que percorrer uma jornada de transformação sozinho é muito mais difícil. Com uma rede de apoio tudo fica bem mais fácil. E essa rede ela tem que obrigatoriamente ser formada por pessoas de sucesso ou pelo menos por pessoas focadas e extremamente comprometidas em crescimento pessoal e desenvolvimento da prosperidade. As pessoas com as quais nós convivemos estão constantemente alimentando as nossas crenças e com isso elas ajudam a instalar programas no nosso subconsciente. Quanto mais você convive com pessoas fracassadas, negativas, que reclamam de tudo, mais você vai ser afetado negativamente. Quanto mais você tem contato com pessoas de sucesso, pessoas que buscam crescimento, mais você vai ser afetado positivamente pelos programas que essas pessoas carregam. Para a maioria das pessoas, quando elas começam a querer mudar de padrão mental para algo mais elevado, é um grande desafio encontrar pessoas que estão na mesma jornada. Muitas vezes é preciso deixar amizades para trás, mudar relações familiares,
e ao mesmo tempo buscar grupos que estão focados em desenvolvimento. E eu sei bem disso porque comigo foi assim e não foi nada fácil. Hoje é bem diferente, eu agradeço porque hoje eu tenho o privilégio de participar de um grupo de empreendedores que buscam alta performance, buscam prosperidade e crescimento pessoal. Só que o investimento financeiro para participar desse grupo é muito elevado, só que vale cada centavo. Meus membros são escolhidos a dedo e é lá onde eu busco inspiração, eu dou apoio, recebo apoio quando eu preciso, eu posso falar abertamente sobre os meus objetivos e ninguém lá vai achar que eu estou sonhando demais. Pelo contrário, Muitas vezes os amigos do grupo me incentivam a buscar objetivos ainda mais desafiadores. Quando eu criei o programa Mente Próspera, eu percebi a necessidade dessa rede de apoio e por isso eu criei um grupo online exclusivo de bônus para os meus alunos no Facebook para ajudar a promover o contato entre eles. Isso tem trazido resultados extraordinários. Os alunos se apoiam mutuamente na comunidade, se espelham uns dos outros. Alguns até criaram grupos onde eles se encontram presencialmente. Isso ajuda a criar novos círculos de amizade com pessoas que estão comprometidas com o crescimento pessoal, buscando uma vibração mais elevada. Uma aluna que eu entrevistei me falou sobre a experiência dela e eu fiquei realmente impressionado. Aí você sugeriu que nós entrássemos no Facebook do curso. E aí eu entrei. E lá eu disse como é que estava a minha situação, que estava... Eu chamo a minha situação da época da minha travessia pelo deserto, porque tudo na minha vida estava complicado. Inclusive o financeiro, que foi a razão maior de ter entrado. Essa relação com os colegas do Facebook foi crescendo e uma das pessoas fez um WhatsApp de quem queria trocar atendimento. E aí eu entrei, eu pedi para entrar. A partir dessa convivência com esse grupo, eu fui conhecendo outras terapias, eu fui tendo amigos, assim, tão verdadeiros, é quase o exercício de uma utopia. Assim, a gente diz, não, mas aquela coisa utópica que existe no mundo não existe, sabe? Eu descobri que com aquelas pessoas, daqueles grupos que a gente construiu no Mente Próspera, ocorre aquilo de verdade, aquela utopia existe, ou seja, eu posso me relacionar verdadeiramente, eu posso ter uma amizade super sincera, eu posso falar do que eu sinto sem ser criticada. As pessoas me amam, eu as amo, elas me ajudam quando eu estou precisando, elas me socorrem, elas me amparam, sabe? É um monte de anjo de guarda. Então, a prosperidade financeira é só uma área. Então, veja, eu tenho um monte de amigos e amigas, que eu estive doente. Nesse período eu tive uma segunda trombose e eu fiquei no hospital 3 dias e engraçado que eu estava pensando hoje de manhã que eu não tenho uma memória desagradável da minha estada no hospital, porque as pessoas estavam me dando tanto carinho, tanto apoio que foi, sabe, foi até bom. Eu passei tranquilo por aquela situação. Tranquila. Depois, uma coisa que me chama a atenção é que quando você entra nesses grupos, é como se você entrasse no fluxo da prosperidade em tudo. Começam a acontecer as sincronicidades, então a corrente do bem. E quando a gente entra nesse fluxo. Existe uma egrégora no entorno disso, sabe? Quando você chama o pessoal e o pessoal entra no curso e de repente se conecta e entra no Facebook, você entrou numa egrégora, num local de uma energia poderosa e você vai sendo levado. Eu acho que pela conversa que eu tenho tido com o pessoal, e são assim, pessoas do mundo inteiro, que tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Irlanda, tem gente de Portugal, do Brasil, de todos os estados, e eu não conheço nenhuma história que diz assim, não foi legal, sabe, eu estou saindo. Não, as pessoas às vezes até saem, porque não conseguem acompanhar, mas voltam depois dizendo, poxa, eu não estou legal, eu estou precisando de ajuda, e resolvi voltar. E essas pessoas são amparadas. Então você, de fato, criou uma corrente do bem. Essa corrente do bem, ela tem poder, ela tem um egrégora, ela tem uma vibração. E quando você acessa essa vibração, as coisas começam a acontecer. E aí são aquelas coisas que eu te falei, a sincronicidade. Aparece, meu amigo, na tua frente, sabe, as coisas, as soluções. Tudo isso é realmente incrível. Mas atenção, para você não cair numa armadilha no lugar de crescer, ser puxado para baixo. Tem grupos que teoricamente deveriam servir de ajuda, para ajudar a crescer, mas que acabam servindo de lugar para as pessoas compartilharem apenas as dores e reclamações.
Para realmente funcionar como uma rede de apoio poderosa, esse grupo precisa ter 4 características, ainda mais se for online. Então, a primeira, tem que ter regras claras, com o objetivo de manter a energia do grupo em alta, manter o objetivo do grupo e manter uma convivência respeitosa. E com isso, você, com regras claras, você vai evitar propaganda, spam, lamentação, assuntos inúteis fora do interesse do grupo. Segundo, o grupo precisa ter moderadores para fazer cumprir as regras, para apagar o que for preciso e até expulsar alguém quando for necessário. Terceiro, deve ser incentivado o compartilhamento de vitórias, superação de desafios, para você inspirar outras pessoas. Quarto, quanto mais filtragem houver para entrar no grupo, melhor a qualidade dos membros. Então, a filtragem pode ser, por exemplo, responder um questionário longo, ou uma entrevista, ou ter que fazer algum investimento financeiro para participar do grupo. Eu acredito que o investimento financeiro tende a ser o melhor filtro que existe. E quanto maior o investimento, mais você seleciona aqueles que são mais comprometidos. E a quinta característica é a seguinte: quanto mais os participantes entendem profundamente daquele assunto que o grupo trata, melhores vão ser os resultados. Então, por isso, quando a entrada em um grupo está condicionada à participação em um curso, um programa ou um treinamento específico, você qualifica os membros para se ajudarem mutuamente num nível muito mais elevado. Não é por isso que lá no grupo do Mente Próspera só pode entrar quem é aluno do programa. Então isso torna os membros extremamente qualificados. Além disso, embora o aluno ganhe um acesso gratuito ao grupo, ele antes precisou investir um valor considerável no programa. Então são pessoas realmente comprometidas. Quando você junta todas essas características, você cria uma rede de apoio altamente poderosa. Bom, eu acho que já ficou claro o poder que existe quando você participa de uma rede de apoio. Por isso eu recomendo que você crie ou que você busque de alguma forma para o seu desenvolvimento da prosperidade. Agora eu vou revelar um segredo de bônus para ajudar a criar prosperidade ilimitada. Antes de abrir a minha mente, eu acreditava que eu deveria guardar só para mim as coisas que eu descobria e aprendia. Ainda mais quando esse aprendizado era conseguido com grande esforço, com sofrimento e com investimento. Depois eu aprendi que as pessoas que têm uma mente próspera de verdade, elas gostam de compartilhar. Isso faz parte das leis da abundância. Quanto mais você tem atitudes que geram prosperidade para outras pessoas, ou que melhoram a vida delas de alguma forma, mais você recebe prosperidade de volta para a sua vida. Quanto mais você doa, mais você recebe. Isso, claro, se você estiver livre de bloqueios que impedem de receber. Quando eu entendi isso de verdade, eu comecei a ensinar muita coisa de forma gratuita e a minha vida deu um salto. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais surgem ideias para ensinar, seja de forma gratuita ou nos meus cursos, mais pessoas começam a me seguir, mais clientes e alunos chegam até mim. É muito gratificante receber depoimentos de pessoas que mudaram de vida a partir até mesmo do que eu ensino gratuitamente. Eu tenho um sonho, uma missão de ajudar a erradicar a falta de prosperidade no mundo. Quando alguém se cura e se torna mais próspero, a sociedade inteira se beneficia, inclusive eu. Compartilhar esse conhecimento aqui na jornada é uma das formas que eu tenho de cumprir essa missão. Mas eu sei que tem pessoas que querem se aprofundar mais nisso. E o que eu mostrei até aqui é uma pequena parte do que eu ensino no programa Mente Próspera, que é um treinamento bem mais avançado e profundo. Para quem quer ir para o próximo nível, muito em breve eu vou abrir uma nova turma. As inscrições vão abrir no dia 2 de julho. No próximo episódio da Jornada da Prosperidade eu vou dizer exatamente como é que vai ser essa nova turma e como é que você vai poder disputar uma vaga. Sim, eu falo disputar porque é um programa que tem limite de participantes e normalmente a demanda é enorme. Depois eu explico isso em detalhes. Agora uma outra pergunta que muita gente me faz é a seguinte: André, eu já percebi algumas ou muitas das minhas crenças, mas eu sei que eu devo ter muito mais. Então, como é que eu faço para me aprofundar e encontrar mais e mais crenças limitantes, emoções negativas que sabotam a minha prosperidade, até aquelas que estão profundamente inconscientes para que depois eu consiga limpar? Eu vou responder exatamente como é que isso pode ser feito, além também de outras dúvidas. Então, se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários para eu responder. Agora, para que você tenha resultados incríveis já durante aqui a jornada da prosperidade, eu estou disponibilizando o acesso a uma poderosa ferramenta online em cada um dos 3 episódios. A ferramenta de hoje vai ajudar você a maximizar o seu aprendizado desse segundo episódio aqui do treinamento e também vai direcionar você para a ação, de forma que você tenha mais clareza e direção para pôr em prática os 3 passos que foram apresentados hoje. Clareza, direção e ação para começar a transformar a sua realidade agora.
E aqui embaixo do vídeo tem o link para você acessar essa ferramenta. Lembrando que eu quero incentivar e presentear as pessoas mais engajadas. Então, quem preencher e enviar as 3 ferramentas vai poder solicitar um PDF com todos os assuntos abordados aqui no treinamento da jornada e um conteúdo extra que não foi abordado nos vídeos para alavancar ainda mais a sua prosperidade. Agora, comenta aqui embaixo o que você achou de mais valioso nesse vídeo. Escreve também as suas dúvidas para que eu possa responder no próximo episódio. Se quiser saber também alguma informação sobre o programa Mente Próspera, é só você escrever aqui nos comentários. Eu vou ler cada dúvida, cada comentário e vou fazer o possível para responder tudo. E se você achar que essa série pode ajudar alguém, eu peço que você encaminhe os links para quem está precisando. E a gente se encontra no próximo episódio. Ô André, tudo bem? Aqui é a Rose de Canoas, essa aqui é minha filha Débora. Nós estávamos numa situação, antes de conhecer a FT, nós estávamos numa situação muito difícil. Nós tínhamos muitas dívidas, nós não conseguimos prosperar no nosso negócio, nós temos um negócio próprio. Nós vendemos farinha de rosca nos restaurantes e estava bem baixa as vendas e nós não estávamos conseguindo nem pagar as contas. Estava com tudo atrasado, imposto, luz, água. Nós pensamos até em vender a casa para poder quitar as dívidas, mudar para uma casa menor, com Menos gasto. Nós tínhamos R$30 por semana para poder comprar as coisas no mercado. Para poder comer, para poder se alimentar. E depois do Mente Próspera, tudo mudou. Ficou, olha, questão de 1 ano, nós já tínhamos as contas pagas. E conseguimos comprar uma caminhonete nova. 0 quilômetro. 0 quilômetro financiado. Agora são 3 anos de Mente Próspera. É o 3º ano este. Nós estamos com tudo quitado, tudo em dia, caminhonete nova. Não precisamos mais nos preocupar em mercado, nós não precisamos mais nos preocupar em não ter dinheiro para pagar as contas. Quando chega no final do ano, IPVA, IPTU e todos esses impostos de final de ano, a gente consegue pagar tudo normal, sem se preocupar. Janeiro e fevereiro que eram meses fracos para nós, agora estão meses praticamente normais. Nós conseguimos até viajar, passear. A Débora agora vai para São Paulo final de semana. Então, assim, a nossa vida mudou muito. Muito, muito, muito mesmo. Agora a gente vai no mercado, a gente faz lanche no mercado, a gente tem dinheiro para sair para comer em restaurantes, a gente tem realmente uma vida muito boa. A FT mudou a nossa vida. Sem contar no relacionamento da gente. Que mudou em 100% também. A gente está se dando melhor, a gente não briga tanto. Quer dizer, brigar, a gente briga sempre, né? Mas não é como antes. A gente ainda briga, mas agora as brigas são mais... discussão do que briga a respeito mesmo. do que tem que ser feito. É mais uma conversa, no caso. Mas antigamente era briga de ficar uma semana sem falar. E agora não mais. Agora a gente não. discute, daqui a 5 minutos tá tudo bem e vamos continuar. E vamos em frente. Nós estamos, graças a Deus, graças a FT, tá tudo muito bem. Obrigada, André. Obrigada, tchau. Muito obrigada.